O Brasil está longe da quarta revolução digital. Esse é o resultado de uma pesquisa que nós chamamos de competitividade digital, que compara o Brasil com 63 outros países. Essa pesquisa é feita anualmente junto com o IMD. É um estudo onde vários países são comparados na perspectiva do conhecimento, da tecnologia e da infraestrutura. E ela nos deu base para um estudo amplo, que foi uma análise das políticas e estratégias dos países, políticas públicas de desenvolvimento e estratégias dos países, de diferentes países, para serem países mais incluídos na transformação digital. A reflexão que nós fizemos é o passado. Os indicadores e os estudos de competitividade tendem a refletir o passado. E nesse passado o Brasil vem perdendo posições, está na posição 57 entre os 63 países analisados. A pergunta que nós nos fizemos, e o futuro? O que é que hoje o Brasil está fazendo para que nós sejamos uma nação digital e que possamos tirar proveito de toda essa revolução tecnológica que está acontecendo? Ou melhor, que está começando a acontecer, porque ela não está consolidada em nenhum lugar do mundo. Nós escolhemos 8 países em diferentes níveis de desenvolvimento. Dividimos os 63 países em 4 grupos e analisamos os países nos 4 diferentes grupos. O Brasil faz parte do 4º grupo. Vimos que países como o Canadá estão valorizando o desenvolvimento de startups, de empresas novas, empresas de base tecnológica. A ideia desse país é de conquistar um papel de destaque no mundo digital, não só na adoção de tecnologias, na manufatura, na infraestrutura, mas enfim, na geração de novos conhecimentos e novas empresas. Analisamos países como a Alemanha, que se destaca por incluir as tecnologias digitais no seu processo produtivo. A estimativa é de que a Alemanha ganhe 30% de produtividade nas indústrias já estabelecidas em função da adoção dessas tecnologias. Nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de computação cognitiva, nós estamos falando de internet das coisas, nós estamos falando de robótica avançada e muitas outras possibilidades tecnológicas. O fato é que hoje existe uma capacidade de processamento de dados que permite às empresas e à sociedade desenvolver usos muito amplos de base tecnológica, de base digital. O nosso estudo permitiu identificar 3 grandes gargalos de desenvolvimento digital no Brasil. O primeiro gargalo é o fator humano. Nós não estamos educando nem em números suficientes, nem na qualidade necessária, pessoas que saibam tirar proveito de toda essa transformação digital. E isso não é de poucos escolhidos, essa é uma realidade ampla. Deveríamos estar formando técnicos, engenheiros, analistas de sistemas, especialistas em análise de dados, engenheiros de robótica em número suficiente, em qualidade suficiente para tirar proveito de toda essa transformação. O segundo fator que nós analisamos foi a infraestrutura. Temos capacidade de processamento, temos banda larga, temos acesso à rede, o Wi-Fi, temos acesso à rede 4G ou 3G, temos acesso a novas tecnologias que permitam a adoção dessas diferentes tecnologias digitais. E o terceiro aspecto, que nós chamamos de governo, analisou um fator fundamental que é o marco regulatório e o potencial de colaboração público e privado. Nós buscamos entender como que o Estado, com o seu poder de compra e com o seu poder de indutor de novas possibilidades na sociedade, poderia estar atuando de maneira proativa no desenvolvimento dessas tecnologias, ou até mesmo o Estado como cliente. Caminharmos cada vez mais para adoções digitais na nossa relação com as questões públicas. Esse conjunto, então, de indicadores e de análises comparativas com outros países nos permitiu, então, reunir com representantes da comunidade empresarial e identificar potenciais. Vimos que a comunidade está interessada em participar desse esforço. Nós identificamos em algumas empresas uma grande preocupação com, vamos chamar de responsabilidade digital.
Se eu, na adoção de uma tecnologia de robótica, por exemplo, numa fábrica ou numa empresa de financeiro, num setor financeiro, eu deslocar 5 mil, 10 mil pessoas, como é possível? Né? Se houvermos a adoção de tecnologias de robótica de voz, chatbot, substituindo centros de atendimento ao cliente, ou centros de suporte ao cliente, nós estamos falando de deslocamento de 5, 10 mil pessoas em uma única empresa. Então esse é o nosso desafio. Nós precisamos, junto com esse projeto, junto com essas empresas, criar uma ação público-privada de transformação do Brasil. É nossa responsabilidade preparar esse Brasil do futuro.